Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos atualmente estudando o Homem Integral, então estamos muito felizes de mais uma semana estarmos cumprindo esse nosso trabalho tão simples, humilde, mas feito com tanto carinho. Nós estamos atualmente na quarta parte, nas versões mais novas da obra, intitulada O Homem em Busca do Êxito, e hoje a gente vai abordar o capítulo de número 15, Conflitos Degenerativos da Sociedade. Como a gente sempre diz em todos os vídeos, né, mesmo sabendo que a maior parte são as pessoas que já acompanham, mas alguém pode estar chegando aqui por primeira vez. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos o estudo dessa obra este ano, em janeiro, e planejamento é de concluí-la também esse ano. E aqui o nosso objetivo não é fazer psicoterapia de grupo, fazer com que os nossos estudos substituam, né, tratamentos terapêuticos, psicoterapêuticos. O nosso objetivo não é dar aulas de psicologia ou de psicanálise, mas se apropriar de alguns conhecimentos para poder refletir sobre o que Joana de Ângeles nos traz na psicologia do espírito. O objetivo de Joana, e ela tem um conhecimento profundo sobre o tema, não apenas sobre as escolas psicológicas, mas sobretudo sobre o conteúdo antropológico, né, sociocultural do homem, sociológico, que faculta, de algum modo, o entendimento desse ser mais profundo que anda deambulando com os seus conflitos e com as suas questões. Então, o nosso objetivo aqui é tentar reflexionar um pouco mais, né, ingressar um pouco mais em profundidade no texto de Joana, dentro das nossas naturais limitações. E a gente convida todos que possam participar e entrar no diálogo conosco. Podem enviar questões ou comentários através das redes sociais do Lições de Amor, notadamente o campo de comentários do YouTube, ou o nosso e-mail, que também está no link de descrição desse vídeo, ou o contato, né, no próprio canal do YouTube. Então fiquem à vontade para poder participar. Nós só pedimos que tentem, tanto quanto possível, preservar a si mesmos e aos outros, para não dar muitos detalhes, né, da vida pessoal, para que a gente possa fazer uma abordagem o mais edificante e agregadora possível. Então, dito isso, vamos fazer a nossa prece inicial com o objetivo de nos aclimatar psiquicamente para esse momento de estudo e reflexão. Vamos fechar os nossos olhos, se assim nos sentirmos confortáveis, mas sobretudo elevar o nosso pensamento aos céus, lugar ao Senhor, de misericórdia e de amor. Mestre divino, Pai de infinita bondade, nós recorremos a vós nesse momento, como em tantos outros momentos da nossa vida, para que possamos nos ater àquilo que seja essencial na tua mensagem, para que possamos refletir sobre a profundidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para enfrentar de um modo mais decisivo os nossos conflitos. Vem ter conosco, Senhor, esclarecendo tudo quanto seja necessário, nos ajudando a refletir sobre nós mesmos, sem autorrecriminações perniciosas, sem julgarmos os outros, sem nos vitimizar, para que esse momento seja agregador a todos. Fortalece-nos para que as nossas dificuldades sejam vencidas, em prol da felicidade de todos. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, para a gente começar a falar desse capítulo, né, conflitos degenerativos da sociedade, que até então é o capítulo mais longo da obra, né, é uma curiosidade interessante,
A gente pode se apropriar da primeira frase de Joana, quando ela inicia o capítulo dizendo: o homem apresenta-se doente. E a sociedade, que é o corpo grupal, encontra-se desestruturada em padecimento total. Aí a gente já pode parar nesse trecho e pensar, né? Meu Deus, é uma tragédia imposta na sociedade, que diz respeito à tragédia individual do homem em particularidade e do grupo social no qual ele é imerso e do qual ele faz parte, né? Do qual ele constitui, o qual ele constitui. Então, o que se há de fazer em relação a esses conflitos degenerativos da sociedade? Eu recordei de uma obra, que é uma obra psicanalítica que nos ajuda a entender os desafios pelos quais a gente está passando hoje e como é a etiologia desse conflito, dessa neurose, né? Onde foi que a gente se perdeu? Em que momento as coisas deixaram de dar certo e a gente começou a experimentar padecimentos por conta de conflitos existenciais? Será que isso se deu junto com o avanço da inteligência, à medida que o homem progride intelectualmente, mais neurótico ele se tornou? E aí eu me lembrei dessa obra, sobre ética e psicanálise, de Maria Rita Kell, da Companhia das Letras. Maria Rita faz aqui uma análise super interessante com respeito à ética. E ela vai evocar um texto freudiano, que é um texto de 1914, intitulado Totem e Tabu, né? Ela vai lembrar para a gente que Totem e Tabu é uma versão mítica, portanto é um mito, né, um mito da sociedade tribalista, em que todos os irmãos têm uma horizontalidade e rendem tributo a um pai onipotente que os ampara, que não deixa faltar nada, mas que nem por isso é menos cruel. Então, a situação dos irmãos é de viver sempre sob o poder desse pai insuperável. E que chega um determinado momento quando eles, enquanto horda, se unem para assassinar o pai e tomar o poder. Mas naquele momento, eles precisam criar um pai simbólico para que seja restituída a lei e, com base nisso, o tabu da interdição do incesto. Então, o pai, que podia ter todas as mulheres da tribo, agora sendo morto, essas mulheres poderiam estar à escolha dos irmãos, né? Menos uma, a mãe, a mulher que tinha sido do pai, né? Então, Freud narra esse mito para tentar explicar a origem das nossas relações em família e em sociedade. Então, uma das coisas que Maria Rita vai dizer é que essa versão fala dos laços sociais que a gente estabelece do homem hoje, cuja força está no fato de implicar todos os membros das sociedades democráticas como coautores da lei. Então, a partir daquele momento, cada irmão passou a ter um relacionamento um com o outro de modo diferente, porque agora eles já sabiam que não havia um protetor, um amparo que pudesse constrangê-lo a seguir os seus ditames, mas ao mesmo tempo protegê-los, estavam cada um por si. Então eles agora eram coautores desse nome do pai, né? Como vai dizer a psicanálise, que é essa evocação para aquele pai simbólico. Então, como participantes no estabelecimento das relações de poder e da legitimação simbólica da autoridade. Então, foi criado, né, um totem, ou seja, um símbolo daquela lei que nos interpunha o nosso poder. A gente só pode até aqui. A gente não pode um gozo completo, a gente não pode satisfazer, né, inevitavelmente todos os nossos desejos. A gente tem uma interdição. Então, Maria vai refletir o seguinte: nessas sociedades tradicionais, falando nesse caso das tribalistas, havia uma falta a ser.
porque o indivíduo, ele tinha uma subjetividade essencialmente reprimida por conta da supremacia do pai. Então agora ele se sentia carente, perdido, né? Sem ter mais aquele amparo. E isso passou a ser camuflado pela estabilidade das estruturas simbólicas de parentesco, que conferiam às pessoas um lugar, um nome, um destino, e eram referendadas pela comunidade, e dificilmente modificados ao longo da vida. Então, observar isso é interessante. Por um lado, a gente tem uma privação de liberdade, mas por outro lado, a gente também se sente amparado. Por isso que no seio familiar, com todos os conflitos, né, que a gente tem, alguns psicanalistas até se colocam a esse respeito, é melhor destituir a família não serve para nada, mas esse pensamento é meio contraditório, porque mesmo com todos os desafios familiares, nós insistimos, né, nessa formação, nessa constituição. E o quanto a constituição familiar, é o que o Espiritismo nos ensina, nos arrima, mesmo com todos os conflitos existenciais que ressurgem nesse meio, porque uma parte do conhecimento de nós mesmos passa necessariamente pela convivência familiar com os nossos próximos mais próximos. A gente cresce, já nasce, sob as expectativas dos outros. Tem uma obra de Aldo Carotenuto, a Mar Trair, que ele fala isso, né? A gente já nasce com uma traição, porque lançam sobre nós tantas expectativas e parece que a gente nem tem o direito a desejar, né? Ele faz essa reflexão. Então, a família, com todas as suas questões, ainda é um ambiente, um celeiro de oportunidades de reparar isso, né? Então, ela continua dizendo que quando o indivíduo sai do ambiente familiar e passa para a cultura, passa a ser, né, esse cidadão do mundo, o sujeito de uma cultura regida por formações sociais estáveis, por essas imposições, né, do desenvolvimento social, é, por um lado, menos livre que seus descendentes modernos. Então, no caso dessas sociedades tribalistas, eles não tinham a plena liberdade, mas, por outro lado, eles eram menos comprometidos subjetivamente com as consequências dos seus atos. Então, a diferença das condições que produzem o primitivo ou o neurótico reside no caráter mais ou menos coletivo das suas decisões e dos seus atos. No momento em que aquela sociedade mítica, tribalista, que os irmãos se unem em coletividade para depor o pai, essa era uma decisão compartilhada. Então, isso é diferente da culpa neurótica de eu não saber, né, confessar o meu desejo, de eu ter uma fantasia que eu preciso reprimir, e isso me gerar uma culpa que me coloca na contínua busca de mim mesmo. No caso das sociedades que são regidas por essas formações sociais mais estáveis, se tem menos liberdade, mas sofre-se psicologicamente menos. E ela vai resumir dizendo o seguinte: um destes, né, que toma essa deposição do pai pode se considerar o grande herói usurpador, e não os outros membros identificados uns aos outros na responsabilidade coletiva pelo ato. E isso deve ser pensado como a figura do neurótico moderno. Então, é como se o neurótico moderno percebesse que, no fundo, há um desejo também de transgredir em relação a essas imposições que são tomadas, e ele passa a nutrir uma culpa injustificável, inexplicável em termos conscienciais, por conta da sua fantasia inconsciente. E isso gera boa parte dos conflitos que, por ora, nós atravessamos. Então, voltando aqui ao texto de Joana, ela vai dizer que esse adoecimento, né, do ser humano, ele se deve também como uma resposta do seu aperfeiçoamento e da apropriação que ele passa a ter da responsabilidade pelos seus atos. Ele faz parte de um corpo grupal, mas isso só lhe aumenta as responsabilidades, porque a gente tem as responsabilidades individuais, familiares e agora coletivas.
Aí Joana reflete sobre as crises gerais, que procedem muitas vezes da insegurança individual, e que isso acaba gerando somas de desconforto, de insatisfação, de instabilidade emocional. Quantas vezes nós temos crenças que são passadas pelos nossos progenitores ou pelas figuras parentais e nós crescemos sempre com aquela angústia de querer retribuir a abnegação com que os pais sempre nos trataram, ao fato deles terem nos dado a oportunidade de renascer no vaso físico, deles terem se sacrificado para nos educar, para nos nortear nos seus caminhos, e isso, ao invés de nos fazer sentir amparados, né, identificados com a nossa família, por conta desses sentimentos ambíguos, acaba nos colocando isolados na nossa própria culpa. E aí ela diz que, muitas vezes, vítima, né, desses choques sucessivos, desde o momento em que nós somos expulsos do ventre da mãe, a gente não para de enfrentar desafios. A vida, enquanto espírito encarnado, é uma vida de vicissitudes, em que a gente sempre está sendo defrontado com lições que a gente precisa superar com o objetivo de chegar na fase adulta mais senhor de si. Mas não é isso que geralmente acontece. Geralmente, quando a gente chega na fase adulta, a gente está mais neurotizado do que antes, né? E é interessante como a psicanálise nos elucida que a etiologia das neuroses tem por base a sexualidade e o quanto a sexualidade infantil ela é decisiva nesse contexto. Por sexualidade infantil, a gente não entende erotização de crianças ou iniciação das crianças no campo genital. Mas Freud nos ensina que nós passamos por várias fases psicossexuais e desde a mais tenra infância, o bebê que é amamentado, ele não procura apenas saciar a fome, mas também prazer, amparo, afeto, reconhecimento e identificação. Então, boa parte do nosso receio, dessa nossa desestruturação, é muito mais o sentimento de que a gente não está adaptado a essa selva de pedra na qual a gente vive. A gente não sente exatamente um ambiente acolhedor na fraternidade universal e também por isso, eventualmente, não se sente estimulado a vivê-la. Então, para enfrentar todos esses desafios, a gente, ao invés de acessar os nossos recursos internos, nos quais nós somos, grosso modo, inábeis e precisamos recorrer a eles para desenvolver essa habilidade, a gente utiliza recursos outros, tanto as fugas mais diversas, quanto o próprio avanço da ciência e da tecnologia. Então, Joana até vai falar sobre a eletrônica e a robótica, que são conduzidas hoje com o objetivo da gente ter o controle sobre as coisas da vida, para que isso nos dê uma segurança. Então, a gente passa pela situação de não ter controle emocional e de não saber como dirigir a nossa própria existência, mas a gente transfere esse poder para uma máquina, achando que assim a gente pode alcançar a verdadeira felicidade e a paz. Mas, na verdade, a gente está deixando de assumir o nosso protagonismo. A gente está reduzindo a nossa existência à figura de um observador da vida, em que a gente apenas sobrevive, apenas acorda, apenas faz tudo que a gente tem a fazer, sem necessariamente ser movido por um propósito. Joana termina a obra Luz nas Trevas, psicografia de Divaldo Franco, último capítulo, capítulo 30, ela termina dizendo isso, dizendo que a gente não pode passar pela vida sem deixar a nossa marca, que a gente não pode se destituir do nosso papel de protagonista na nossa vida, e que o propósito, o sentido da vida é justamente a gente se apropriar das experiências em que a vida nos coloca, tirando dali os ensinamentos e os aprendizados necessários para o nosso aperfeiçoamento, sem recusar entendimento, sem fugir, sem se evadir, né, passando
por tudo isso com alegria e serenidade. Então, por vezes, a gente sente assim um certo regozijo do controle externo, né, funcionando de acordo com resultados pré-estabelecidos, nos tornando apáticos em relação às nossas emoções. E nesse tema, conflitos degenerativos da sociedade, Joana faz uma análise do sujeito, uma análise do indivíduo no construto da sua personalidade, nas razões pelas quais ele se movimenta de uma determinada forma. Ela toca em pontos que é da natureza ou que são da natureza humana, mas encontra uma personalidade, como ela diz, fragilizada, em conflito, né? Então, essas características, essas propriedades da natureza humana, elas se encontram impedidas de se expressar para bem do próprio sujeito, para bem da própria evolução. Joana pontua, ilumina e problematiza aquilo que é prevalente na humanidade. A perspectiva de Joana não é do indivíduo em si, ela olha para a sociedade e vê os efeitos no coletivo do comportamento individual, do comportamento do sujeito, né? Porquanto ele produz reflexos na sociedade e na coletividade. Mas a perspectiva dela é passar para as consequências no coletivo, no social, e ir buscando as causas, e encontra essas causas no indivíduo, né? Ela traz os pontos que são apontados por ela como causas, e ela apresenta, mais uma vez, nesse capítulo, não foge ao estilo de Joana, propostas, ela mostra o caminho, né? Então, quando Joana traz a ideia dos conflitos degenerativos da sociedade, é preciso se entender que Joana ela comenta sobre uma crise de credibilidade. O que Joana traz como crise de credibilidade? É a crise no próprio indivíduo que não se sustenta. Ela já comentou em volumes anteriores e em títulos anteriores a respeito da fragilidade psíquica, da infantilidade psíquica. A sociedade ela encontra esse sujeito dessa forma. A sociedade também é causa na medida em que ela estimula o consumo de valores efêmeros, passageiros, que induz o sujeito a seguir um modismo, como ela traz nesse título. Esse modismo, ele muitas vezes é carreado, liderado por, digamos assim, objetos frutos de idolatria, né? É muito frequente hoje a humanidade seguir aqueles que ela entende que são ídolos. Muitas vezes esses ídolos são seguidos ou têm o grupamento de admiradores encorpado pela ausência do senso crítico ou pela deficiência desse senso crítico, da criticidade, por encontrar uma personalidade fragilizada, e ela se deixa levar, né? Por esse grande volume de pessoas que seguem uma determinada proposta e tem o propositor como um ídolo, como aquele que tem legitimado o seu lugar de fala, encontra, por sua vez, uma sociedade carente de propósitos superiores, de propósitos sublimes,
É lógico que isso não é uma generalização, nem poderia ser, e não é a proposta de Joana de Ângeles, mas observe que Joana traz que há uma retroalimentação. Esse indivíduo com a personalidade fragilizada, em conflito, isso repercute no seu grupo social, e esse grupo social, influenciado por essa personalidade em conflito, ele também constrói em si um conflito existencial. Esse grupo ao qual o sujeito pertence diretamente, pertence a um outro grupo maior. Então, veja que a desestruturação psíquica, a fragilidade psíquica, o ego infantil, a personalidade em conflito, desestruturada, ela repercute nos seus grupos imediatos, esses grupos imediatos repercutem em grupos maiores, e assim sucessivamente, né? Mas nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra, que o processo evolutivo da coletividade começa com a evolução e a transformação do indivíduo. Então, por isso, Joana olha para esse indivíduo e faz os devidos alertas, né? Há uma proposta desses indivíduos de olharem literalmente para o externo, para fora, na busca de valores, muitas vezes, na busca de incorporar aquilo que está posto e que são considerados como padrões de referência para o julgamento, para a análise, para a aceitação daquele indivíduo no grupo social. Ele, simplesmente desestruturado, se deixa levar por essas propostas, incorpora esses valores sem a criticidade necessária em comparação com o seu íntimo, porque não tem o hábito de se visitar, de conversar consigo mesmo. Temos o exterior como referência, olhamos para nós, não nos encontramos naquele padrão, e não nos encontraríamos mesmo, porque aquele padrão lá de fora é um padrão que convém a uma casta, a um determinado poder, aquele poder que normaliza, ou seja, que atribui o título de normal ao que lhe convém, e é aceito quem é normal e rejeitado quem é anormal. E Joana fala que o sujeito olha para fora e termina perdendo o roteiro, porque lá fora não oferece padrões com valores morais, com valores espirituais, né? Com valores eternos, vamos dizer assim, sublimes, né? Os valores oferecidos são aqueles passageiros, aqueles efêmeros, e que já são construídos, já são propostos, já são disponibilizados e oferecidos com o seu substituto imediato prontinho para ser oferecido novamente. Então, o sujeito fica preso naquele ciclo, porque tem sempre alguma coisa nova que me convoca e que eu preciso ter, que eu preciso verdadeiramente incorporar em mim, né? Então, Joana traz a ideia de que esse indivíduo, perdendo o roteiro, ele já perde o padrão, ele já não tem mais aquela noção do certo, aquela noção do pode, aquela noção do devo, digamos assim, pura na sua essência, o certo, o posso, o devo puros na sua essência, porque esse certo, esse posso e esse devo é influenciado por interesses, né? Daqueles que estão na casta de um determinado poder e alteram esse comportamento, que é uma capacidade própria do indivíduo. A discriminação, eu me comporto de acordo com o ambiente e da natureza humana, eu me comporto de acordo com a contingência, de acordo com a circunstância, de acordo com o momento, de acordo com as pessoas que estão à minha volta, de acordo com o que vivo.
trago também elementos de propósitos pessoais, mas eu discrimino o meu comportamento. Mas o sujeito com personalidade fragilizada, ele perde ou tem essa capacidade diminuída, né? E produz um conflito. Então, ele perde essa capacidade de discriminar e ele se desorienta naquilo que é certo, naquilo que devo, naquilo que verdadeiramente preciso, né? Então, uma personalidade em conflito, ela produz insatisfação nesses indivíduos, né? Esses indivíduos com a personalidade em conflito, eles conturbam o seu grupo. Não tem jeito. E alguém haverá de dizer, é por isso que é bom ser normal, porque se somos normais, a nossa personalidade não está em conflito. Muitas vezes a nossa personalidade ela entra num conflito exatamente por esse caráter adaptativo àquilo que é conceituado como normal, né? E que poderíamos, e que cabe a problematização daquilo que é normal. É preciso que olhemos para isso que é posto como normal, né? E aí ela vai falar também sobre o fato de que muitas vezes na nossa sociedade, por conta dessas sensações de insegurança, há, por exemplo, o comportamento daquela que recusa a maternidade, que não é desejada ou odiada, e o quanto que isso se transfere para o espírito reencarnante, né? O quanto que isso, de certo modo, é impressionável para o bebê que está sendo ali concebido e que vai nascer dentro em pouco tempo. Então, esse jogo de emoções, essas vibrações deletérias, né, acabam desestruturando certos mecanismos psíquicos que podem corresponder, inclusive, a anomalias, malformações, distúrbios psiquiátricos, psicológicos, né, formações neuronais defeituosas, né, e o quanto que o amor, ao lugar disso, e depois, né, da constituição mais básica da primeira infância, a própria educação, o cuidado daqueles que exercem as figuras parentais, poderia amainar esses choques e voltar com esse sujeito para o sentimento de pertencimento. Mas por vezes a gente opta por terceirizar esses cuidados, contratando pessoas remuneradas que nem sempre têm envolvimento emocional. Antigamente talvez fosse até mais comum, mas em todos os tempos a gente vê isso como raridade, como exceção. É exceção a gente vê, por exemplo, né, uma babá, uma cuidadora, alguém que se desvele e que realmente estabeleça um laço de amor para com aquele que se cuida quando intermediado por um vínculo, digamos assim, financeiro. E o quanto que isso é traumático. As marcas profundas de abandono, de solidão. Muitos transtornos de personalidade, eles inclusive têm como resposta a intolerância ao abandono, né? Intolerância à rejeição. E a gente percebe o quanto ações de cuidadores podem ter estimulado esse tipo de resposta, que é uma forma de proteção do ego, né? Fora a questão que Joana também nos adverte sobre os fatores existenciais, reencarnacionistas, né? Muito do comportamento inseguro e até da consciência de culpa pode ser respondido pelas reencarnações anteriores, malogradas, e que agora aparecem como pugnações existenciais. Então, a manifestação de uma afetividade tranquila ou desconfiada, diz ela, tem como repositório nascedor, o arquivamento, o inconsciente profundo, que diz respeito ao espírito imortal que nós somos e que, na verdade, pode ser mais ou menos acessado pela interface do perispírito. Então, Joana vai dizer que o homem é um ser inacabado, que a atual existência deverá colaborar para o aperfeiçoamento a que se encontra destinado. Então, por isso que a gente fez essa abordagem logo no início. A ética subjetiva, ela não é uma ética imposta
pela sociedade, que muitas vezes é mais coercitiva do que a própria família de origem. A ética do sujeito, ela nasce a partir do ponto em que a gente se defronta com os nossos desafios, com os nossos conflitos, e pela liberdade, a gente começa a fazer escolhas que, de certo modo, parecem estar mais condizentes com a satisfação dos nossos desejos, no sentido da realização dos nossos ideais mais recônditos e nutridos. Então, por conta desse autoconhecimento, digamos assim, mais prejudicado, é que muitas vezes nos falta recursos favoráveis ao nosso reajustamento. E esse sentimento de inadaptação, da gente se sentir uma peça mal colocada na complexidade da vida social, nos faz ter essas crises individuais e também crises coletivas, né? Então, muito do que a gente vê hoje também é fruto dessa sociedade capitalista e consumista, porque esse movimento de ir para fora, ele é incentivado, né? No momento em que a gente tem um desafio e ao invés de mergulhar em profundidade em nossos sentimentos e emoções, a gente busca soluções rápidas, preferimos o medicamento a fazer uma psicoterapia. Não estou dizendo que o medicamento não é importante, inclusive em alguns cenários que a gente acompanha, né, na psicoterapia, a intervenção medicamentosa ela é fundamental até para que o ser consiga ter tempo e ter fôlego para poder analisar suas questões mais profundas, mas buscar apenas, né, assim, falando de uma forma estrita, isolada, o remédio, né, a gente acaba delegando para as competências médicas e farmacêuticas a pílula da felicidade, quando, na verdade, essa felicidade precisa ser respondida, nomeada, de acordo com o que a gente pensa e sabe e deseja e quer, né? Então, a nossa segurança pessoal, dentro desse ambiente consumista, passa a ser vinculada ao resultado de ter e parecer, ao invés de ser em profundidade. E aí, ao invés de viver, a gente apenas sobrevive, comprando essas propostas falsas, né? Vivendo apenas na superficialidade das emoções, com medo de aprofundar as relações, por medo de ser traído, né? Por medo de se afeiçoar desmesuradamente, e acaba trabalhando só no exterior, esquecendo desse sentido ético, que é a nossa realidade intrínseca. Então, num outro trecho desse texto, Joana vai dizer que o homem deve ser educado para viver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites, com as suas ansiedades, e administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços, quando convidado à participação nas outras vidas ou pessoas que vieram se envolver na sua área emocional. Não ter medo do relacionamento. Eu tenho visto umas situações bastante disfarçadas de ansiedade, da ansiedade patológica, que a gente já trabalhou no primeiro bloco dos vídeos, né? Algumas coisas do tipo, eu tenho a sensação de que eu estou no centro das atenções e que as pessoas estão me observando e que eu preciso fazer as coisas certas, não apenas por mim, pelas minhas convicções, mas porque eu sinto que estou sendo observada por outras pessoas, e se eu sair da linha, eu serei fortemente criticada e eu não poderei suportar isso. A gente tem aqui uma fragilidade emocional muito contundente e uma necessidade de desenvolver a estima por si, conhecer os seus próprios limites e os seus valores, sobretudo. Um outro exemplo, eu tenho medo de ser alvo de polêmicas, de discussões, de que a minha vida seja tema da vida das outras pessoas, como se a gente tivesse a capacidade de controlar o que os outros podem pensar ao nosso respeito, podem falar ao nosso respeito, ou o comportamento deles em relação a nós. Então, veja que esse autocentramento, no sentido de autorreflexão,
faculta nos colocar sob análise profunda quem efetivamente nós somos e não os outros. Então, as nossas preocupações com os outros tendem a se amainar à medida que a gente se volta também para si. Preocupar-se demasiadamente com a situação alheia é um dos sinais de que a gente está desfocando daquilo que efetivamente é o mais importante. Assim como melindrar-se se não é amado, se não é benquisto e se a outra pessoa acabou tomando algo que a gente disse ou que a gente fez com um sentido diferente da nossa intenção. Parece que a nossa intenção não é validada ou não é boa o suficiente. E aqui a gente também tem mais uma questão que também tem relação, né, com essa ansiedade, com esse conflito. E aí, com base nisso, né, como trabalhar isso? Porque a gente pode continuar a colocar as nossas máscaras nessas fantasias de aparência, de posse, de que está tudo bem e de que as coisas internamente estão funcionando a contento, quando na verdade não está. É a nossa consciência quem vai apontar para a angústia, para o desagrado, por essa coisa que alfineta, que não nos deixa em paz. E aí Joana coloca as uniões fraternais, né, desarticuladas. Por quê? Porque a afetividade própria, em primeiro lugar, não tem sido nutrida. E aí, disso tem todas as crises que a gente vê na contemporaneidade, as guerras surdas, as indiretas em redes sociais, quando uma conciliação poderia ser promovida ou procurada, os matrimônios que naufragam. Aqui a gente não se interpõe contra o divórcio, né, contra dar um tempo, contra discutir a relação, muito pelo contrário, mas a reflexão, ao meu ver, que Joana traz, é que muitos desses insucessos podem partir da sensação de insuficiência subjetiva, de eu me achar não desejante o suficiente, inclusive em relações extraconjugais, como a própria traição, né? A traição é um modo de não mais me trair, né? E, fora isso, o relacionamento social cravado, né, de balbúrdia, de muita extravagância, de exageros alcoólicos, que são raros mecanismos da fuga de realidade, como a negação, que a gente tem visto muito na pandemia, mesmo com o aumento dos casos, né, UTIs chegando em níveis de superlotação, falta de medicamentos do kit anestesia, né, para tratar a intubação, intervenções cirúrgicas que muitas vezes não são suficientes para debelar a doença, e algumas pessoas fazendo aglomerações, nos parece que é muito mais um mecanismo de fuga da realidade. Então, Joana coloca a educação, a psicoterapia, a própria metodologia que a convivência nos faculta, com o objetivo de serem experiências constitutivas do ser antes de ter, né? Antes de poder, né? Sem essa preocupação de parecer. E ela diz que o homem, enquanto suas realizações íntimas e sua capacidade de autocompreensão, vai transformando no seu modus vivendi, modus operandi, aquilo que ele deseja para o seu processo de crescimento e de cristificação. Então, é imprescindível coragem para os enfrentamentos, sem violência, sem recurso, resolvendo essas crises de comportamento, quando na sua ocorrência, iniciando uma construção do ideal e uma reconstrução ética, né? E ela vai dizer ainda que sempre os militares governaram mais do que os filósofos, e o poder sempre esteve, por mais tempo, nas mãos dos violentos do que na sabedoria dos pacíficos, gerando as guerras exteriores, porque os seus apaniguados viviam em constantes guerras íntimas, inseguros, aguardando a traição dos fracos, que bajuladores os rodeavam, e a audácia dos mais fortes, que lhes ambicionavam o poderio, terminando quase todos vítimas das suas nefastas urdiduras. Então é importante
que a gente possa pensar sobre esse panorama e o quanto que a filosofia também tem a nos ajudar sobre esse pensar sobre a vida, o sentido existencial, o meu lugar no mundo, né? Sem recorrer a essa linguagem da violência que tem sido utilizada com tanta veemência e por um tempo tão prolongado por nós. Para isso é imprescindível o autodescobrimento. A gente se defrontar mesmo com toda a dor que disso resulte para se humanizar, né? Para que a gente possa eliminar as crises e vencer essas nossas inseguranças, né? Não nos tornar refratários ao progresso, nem rebeldes, no sentido de rechaçar as experiências, né? O homem, em geral, ainda tem dificuldades por exercer a solidariedade e a fraternidade de modo automático, preferindo, para isso, viver em solitude. Mas esse é um empeço que a gente precisa vencer com base no esforço. Todo esforço que a gente fizer para vencer esses padrões, mais tarde poderão ser absorvidos como conquistas do nosso espírito imortal. Então, o tempo agora é o tempo da evolução desses conceitos, do engrandecimento dos nossos valores, da demolição de tudo aquilo que está ultrapassado, né? E pensar que, com base nisso, a nossa fé cristã, que pode nos facultar de uma forma mais vívida esse sentimento de fraternidade, nos livra dessas revoluções destrutivas que nada preenchem, né? Só geram mais vazios. E aí, Joana, já caminhando para as considerações finais, vai falar que a gente deve evitar se armar das querelas desnecessárias, né? Muitas vezes recorrendo à agressividade, às acusações. Por trás disso, há apenas os nossos interesses personalistas, em detrimento da estabilidade e do crescimento de todos. A dificuldade da prática da solidariedade, ela decorre dessa personalidade em conflito, né? Porque na medida que a solidariedade ela tem um requisito básico, que é o da empatia, o sujeito que tem a personalidade em conflito, muitas vezes, ele se esforça e tende à simpatia, né? Ele tende a aquecer, ele tende a agradar, ele tende a corresponder àquilo que está fora dele, aquilo que o convoca. Então, o sujeito, ele perde a capacidade de desenvolver em si a sua solidariedade, por quanto a solidariedade ela precisa de uma empatia, né? Essa empatia é exatamente de sentir a dor do outro, de perceber que o outro é diferente e dar espaço para que o outro atue como ele verdadeiramente é, comporte-se como ele verdadeiramente é. No final desse capítulo, Joana nos oferece a proposta, depois de trazer algumas orientações de como vencer esses conflitos de personalidade por si mesmo. Ela traz a psicologia transpessoal e a psicologia espírita, né? Não nos esqueçamos que a psicologia profunda de Joana de Ângeles, ela se fundamenta na integralidade do ser, o homem integral, como ela chama, corpo, mente e alma. Cuidar somente do corpo é paliativo, ela traz essa proposta de integralidade. Se cuidarmos somente da mente, também é um paliativo, o corpo fica negligenciado e o espírito, a alma também, né? E nos conclama a criticidade para que percebamos isso, né? Para que percebamos essa hipocrisia, na medida em que nos é oferecido aquilo que não vai atender às necessidades humanas, que não vai, de forma alguma, nos levar ao bem-estar, né? Não vai nos levar ao desenvolvimento do si mesmo.
Joana nos propõe fazer uma revisão dos nossos próprios valores. Mas para isso ela nos propõe antes coragem. Coragem para transgredir e sair da convocação do externo e voltar para o interno. E aí entra na segunda orientação de Joana, quando ela diz: vamos rever esses valores, né? Vamos rever esses desejos, vamos rever o quão passageiro e efêmero é um objeto daquele desejo. Vamos ver aí os valores espirituais, vamos ver os valores mais sublimes, vamos ver os valores que verdadeiramente importam. Essa segunda orientação é a revisão de valores. Essa transformação do sujeito que é necessária, e Joana traz uma metáfora, né, do fogo que forja, amolece o metal e permite que ele seja forjado, que tenha a forma que se deseje, da argila, né? E por isso que em outra obra ela trouxe o Prometeu, que mitologicamente o Prometeu não era um deus, né? Mas a ele foi encomendado fazer um homem de barro, e ele faz, né? Então, assim, Joana traz o barro que pode ser modelado, né? Então, essas propostas que Joana traz é um convite para percebermos que precisamos mesmo, muitas vezes, silenciar, reflexionar, conversar consigo mesmo, para que haja uma revisão de valores, para que o meu comportamento tenha uma outra coerência, muitas vezes não mais com os padrões de fora, mas um respeito a mim mesmo, para que eu possa me apresentar na sociedade psiquicamente estruturado, muito bem comigo mesmo, né? Afinal, o processo de evolução ele é indelegável. E eu não posso simplesmente adotar sem criticidade o que está fora, me deixar levar, ainda que numa tentativa de ser aceito, de ser reconhecido, de ser valorizado, né, de pertencer. Não, né? Eu preciso pertencer a mim, eu preciso ser fiel a mim, às minhas vocações, aos meus valores, aos meus propósitos. Mas antes de ser fiel a tudo isso em mim, eu preciso sabê-los. E eu só os saberei na medida em que eu venha dialogar comigo mesmo, né? O que sinto, como sinto, aonde sinto, por que sinto, como me relaciono, a que estou apegado, a que me apego. E eu não falo somente aqui de relações humanas e relações pessoais, não. Como me relaciono com os problemas, com as oportunidades, com as situações, com as contingências. A que eu estou apegado, né? Muitas vezes apegado a mim mesmo. Quais são os meus apegos? Os materiais, os espirituais, ainda que apegado às coisas do espírito, apego produz dois sofrimento. Então, o convite à reflexão das minhas relações, de como me relaciono nas diversas instâncias, vai me proporcionando o autoconhecimento, a expansão da minha consciência e uma estruturação da minha personalidade. Mas, por fim, eu queria trazer aqui que tenhamos calma, muita paciência, complacência, amorosidade e respeito. A minha relação com a vida, aquela proposta que a gente fez, né, de ver como me relaciono com a vida, com as coisas da vida, essa relação com a vida é diferente de um sujeito para o outro. É por isso que nós precisamos ver cada sujeito como único. Joana vai falar que o grande entrave para isso é o personalismo. Ela diz: o personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo em a natureza humana faz-se responsável
pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Então, a terapêutica eficaz, como sempre, é a vivência do Evangelho de Jesus. E dentro do possível, que a gente possa se precatar, né, se precaver com respeito a esses inimigos que muitas vezes não são declarados, mas são internos. A inveja, as distonias pessoais, a astúcia, a autossabotagem, né? As dissensões que a gente gera muitas vezes pelo desejo de competir. Porque esses conflitos acabam ameaçando não apenas a nós individualmente, mas o corpo social. Daí a necessidade da gente se revestir de coragem, com capacidade de se enfrentar. E Joana, inclusive, faz apologia a isso. Sentindo-se incapaz de se enfrentar, a busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente quanto indispensável. Num dos trechos de Maria Rita Kell, nessa obra sobre ética e psicanálise, ela explica isso, né? A psicanálise não pode ser apaziguadora, não pode propor nenhuma verdade definitiva sobre a natureza humana e sobre o seu bem supremo, porque parte do princípio de que o homem, sobretudo na modernidade, é vazio de ser. Então, como o homem é vazio de ser, é ele que precisa preencher a si mesmo, não de coisas externas que ele introjeta, mas de descobertas internas das quais ele se apropria. Ela também diz que a cura, né, para a psicanálise, ela consiste na possibilidade do sujeito de se identificar com o seu sintoma, sinal de conflito psíquico, adquirindo certa mobilidade criativa em relação a ele, permitindo que faça disso outra coisa, além da banalidade da repetição sintomática. Então, que essa experiência social nos sirva para que a gente também se conheça mais. A sociedade, ela também responde por todos esses elementos e conflitos que ela produz. E assim ela vai assumindo as glórias e as conquistas e também a responsabilidade sobre esses traumas que gera. Joana conclui o texto dizendo que os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, se encontrando mais consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual micro, colaborando para o equilíbrio do universo social macro no qual se movimenta. E aqui, para finalizar meu comentário, eu queria lembrar de um texto riquíssimo, intitulado As Expiações Coletivas, atribuído a Clélia Duplantier, que está em Obras Póstumas, de Allan Kardec. Clélia faz a distinção sobre 3 caracteres em todo o homem. Os caracteres do indivíduo, do ser em si mesmo, do membro da família e do cidadão. E ela informa que, sob cada uma dessas faces, o sujeito pode ser criminoso ou virtuoso. Por exemplo, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que é um criminoso como cidadão, e vice-versa. E daí a gente tem situações especiais que a gente cria para a gente mesmo nas mais diversas existências. Na vida privada, que difere da vida pública, um que é excelente cidadão pode ser um péssimo pai de família, e o outro que é um bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão. Então é importante a gente perceber que as faltas coletivas também serão expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram. E quando a gente está falando de sociedade, às vezes me soa assim, né? Quando a gente faz uma conotação, dando a entender que a sociedade é um corpo disjunto do que eu sou. Não, né? Enquanto individualidade, eu faço parte do corpo social. Então, em certo modo, nós concorremos para esses conflitos degenerativos. E, provavelmente, se temos esse crime de responsabilidade, nós nos encontraremos de novo reunidos, ou para ter o ensejo de reparar, ou para sofrermos juntos a pena de talião naquilo que praticamos, né?
demonstrando o nosso devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles que outrora maltrataram. Então, Clélia vai sintetizar dizendo que é assim que o que é incompreensível e inconciliável com a justiça de Deus se torna claro e lógico mediante o conhecimento da sua lei. Então, meus amigos, que nós possamos, com base em tudo isso, perceber o quanto que a gente também é responsável por esse corpo social, o quanto que a gente individualmente precisa cuidar para a nossa formação ética subjetiva e o quanto que uma luz que se acende pode aclarar, mesmo que seja centímetros, mas de uma forma insubstituível e fundamental, principalmente para esses tempos obscuros pelos quais nós estamos passando. Então é isso. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil. Um grande fraternal abraço para todos. Até o nosso próximo encontro. Quero mandar aqui um grande abraço para todos os que têm nos mandado manifestações carinhosas, que estão acompanhando as nossas despretensiosas reflexões. Gratidão a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir. Vamos orar. Senhor Jesus, nossos agradecimentos por mais uma oportunidade de refletir sobre os teus ensinos. Que o Senhor nos fortaleça, dando-nos a compreensão para as situações da nossa vida, a coragem para que a gente possa levantar e fazer o que é necessário que seja feito, a resignação para aquilo que a gente não consegue mudar e, sobretudo, esperança em dias melhores. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.